Bom dia, Shalom. Hoje iremos nesta aula falar sobre o Catecismo de Westminster, a partir da proposta e da impetração da Assembleia de Westminster. Nós sabemos que a Assembleia de Westminster ela ocorreu entre os anos 1643 a 1649. Então, ela podemos dizer que foi forjada, foi proposta dentro do discorrer do século XVI, mais propriamente a partir do momento em que o parlamento se sente confrontado com as posições teológicas e com os confrontos teológicos que estavam ocorrendo dentro de vários segmentos e que vem começar ou dar um início a confrontar a igreja proposta no contexto de Thomas Beza, a igreja presbiteriana, a teologia reformada. Com isso, o parlamento inglês, ele para contrapor vamos dizer, a toda a estrutura que estava sendo desenvolvida, argumentada, já inclusive pelo arminianismo, tá? Ele vai automaticamente propor esta assembleia que vai incluir representantes e líderes, vamos dizer assim, religiosos da Escócia principalmente, composta de aproximadamente 150 líderes, tá? Então, 150 líderes estiveram presentes dentro da Assembleia de Westminster, participando das suas reuniões, tá? Que ocorreram entre 1643 a 1649, como eu já mencionei, em mais de 1.150 sessões. Então, a Assembleia de Westminster não foi só uma sessão, não foi só um período, foi um período que marcou a história das assembleias, dos concílios, dos acordos, dos confrontos ideológicos e teológicos, que ao reunir esses 150 líderes que professavam a teologia já reformada, eles vão, como adeptos e seguidores das propostas de Calvino, eles vão, em 1150 sessões, estarem construindo todo um processo dos padrões atribuídos, alcançados, discorridos e construídos dentro da Assembleia de Westminster. Estes padrões que se tornaram os principais padrões confessionais da igreja, vamos dizer assim, presbiteriana, incluindo inclusive a confissão de fé de Westminster e o próprio catecismo maior, tá? E o breve catecismo de Westminster. Dentro desta proposta, a obra completa, ou seja, a súmula completa da fé de Westminster, ou que foi oriunda da Assembleia de Westminster, quando se fala em fé, é a crença, o credo de Westminster, nós podemos dizer que a obra completa ela foi eventualmente adotada na Inglaterra, tá? A Inglaterra vai ser então a nação, o país que vai adotar a obra completa oriunda das 1150 sessões da Assembleia de Westminster. Outra questão também é que ela posteriormente vai ser revogada, essa obra, para uma restauração em 1660, tá? Aonde
alguns documentos que foram totalmente aceitos pela Igreja da Escócia e vão formar ali um fundamento teológico da Igreja presbiteriana na Europa e na América, vão ser revistos, tá? Dentro da proposta da Igreja Confessional da Inglaterra. Na América e também na Escócia, continua prevalecendo vamos dizer assim, a súmula original, sem nenhuma alteração ou revisão, tá? Sempre vai se presumir, e se presumiu, que todos aqueles que foram membros da Assembleia de Westminster defenderam a expiação limitada, tá? Se a teologia defendida pelos remonstrantes e por Jacobus Arminius, os remonstrantes, seus seguidores, e Jacobus Arminius, o mentor que constrói essa posição da expiação ilimitada, contrapondo a essa proposta da expiação ilimitada, vai então todos os que estão reunidos na Assembleia de Westminster trabalharem para defender e defendem a posição contrária, vindo assim a postular uma apologia a favor da expiação limitada. Um outro sim também importante é que eles também defenderam, nós podemos ver nas próprias palavras de Henry Scudder, que foi um dos principais defensores da expiação limitada dentro da Assembleia de Westminster, isso ocorrendo em 1585 até 1652, tá? Vamos ver o que ele disse, o nosso prezado teólogo do período pré-reforma e pós-reforma, né? Porque o Henry Scudder vai nascer no ano 1585, tá? E vai ir até o ano 1652, tá? Então ele nasce nesse período, vamos dizer assim, pós-reforma, que ocorre em 1517, ele nasce em 1585, e ele vai então construir todo o seu desenvolvimento de atuação a partir do ano 1597, 98 até o ano 1652, quando ele vem a falecer. Ele, na Assembleia de Westminster, defendendo a expiação limitada, ele declara as seguintes palavras, ou profere as seguintes palavras: deve-se reconhecer que Cristo se ofereceu como um resgate por todos. Esse resgate pode ser chamado em geral e para todos, em algum sentido, mas como? Aí ele abre uma interrogação, um questionamento. A saber, com respeito à natureza comum do homem, a qual ele assumiu e de causa comum da humanidade. Outra questão que ele vai falar, que ele se encarregou em si mesmo, o preço foi suficiente para redimir todos os homens e porque é aplicável a todos, sem exceção, pela pregação e ministério do Evangelho, é que Cristo pretendeu que o curativo deveria ser tão grande quanto o seu ferimento e que não haveria erro em remédio, tá? Erro no remédio, isto é, no preço ou sacrifício de si mesmo oferecido na cruz, pelo qual o homem deveria ser salvo, mas que todos os homens poderiam e cada um homem poderia a esse respeito se tornar redimíveis por Cristo, tá?
Com isto, nós vamos ver que esta posição aqui, tá? Ela é uma posição que vai ser abraçada, e nesse contexto mais amplo dessa citação de Scudder, tá? Foi discutido o fato de que a morte de Cristo foi para todas as pessoas, mas ele rejeitou o argumento de todas as pessoas serem salvas. Então a grande questão de Scudder é: a morte foi para todos, mas não quer dizer que todos vão ser salvos, ou que todos vão alcançar o efeito, o resultado da expiação, tá? E aí ele vai trabalhar: Jesus resgatou toda a humanidade, mas não negou isso ao rejeitar a premissa que Cristo resgatou toda a humanidade. Então, ele falou o seguinte: olha, eu estar propondo que é uma parte que há de alcançar o efeito da expiação, só uma parte que tem essa oportunidade, não quer dizer que estou negando que a morte foi para toda a humanidade. Tá? Então, pelo contrário, ele argumentou que o novo pacto da graça era condicionado somente para aqueles que crescem e obedecem à salvação. Então, além disso, ao admitir que Cristo morreu pelos pecados de cada pessoa, ele buscou essa verdade na humanidade comum do Filho. Tá? Com isso, vai se postular também uma cristologia clássica que está fundamentada na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 5 a 14. A suficiência da qual Scudder falou é uma suficiência extrínseca, tá? A qual postula que Cristo expiou o pecado de toda a humanidade. Scudder fundamentou a divina oferta universal no fato da suficiência extrínseca, tá? Ele ainda associou o amor comum e geral de Deus para com a humanidade, com a morte de Cristo por toda a humanidade. Todos os homens são redimíveis devido ao mérito do que Jesus fez na cruz. Ninguém é ignorado sem o remédio para o pecado deles. Portanto, aqueles que ouvem o evangelho e perecem só pode culpar-se a si mesmo. Então, mesmo Scudder defendendo todo um argumento que era favorável à fundamentação e argumentação da expiação ilimitada, esse argumento vai ser distorcido e vai ser adaptado para defender a expiação limitada, quando eles vão fazer alguns adentos, algumas alterações, para poder assim defender a expiação limitada. William Jenck vai confirmar os conceitos, tá? Ele fazendo uma análise das palavras de Scudder, ele vai confirmar os conceitos de Scudder sobre a expiação em um livro que ele vai escrever, que vai se denominar o The Blend Guide of the Doubting Doctor, tá? Ou seja, traduzindo do inglês para o português, o guia cego e o doutor dedicado. Ele vai citar isso baseando-se em uma das cartas de Paulo, quando ele vai assim propor, tá? Ou melhor, refazendo aqui uma fala minha, baseado em uma das cartas de Scudder,
não Paulo, Scudder. E aí ele vai fazer a seguinte declaração: o mestre John Gondin fez algumas afirmações sobre passagens em meu livro, como se eu concordasse com o que ele defendeu. A esse respeito, eu considerei e ponderei bem o que eu escrevi e nada encontrei que tendesse a sustentar o seu erro, mas algo que foi expressamente contra o livre-arbítrio, para o bem. Eu declaro que, embora possa se dizer que Cristo se entregou como um resgate por todos, entretanto, aí vem o adicional, vem a adaptação, entretanto, isso não defende a redenção universal. Nem que todos os homens podem ser salvos se desejarem. Eu apelo a qualquer leitor sensato e imparcial, se escrevi qualquer coisa ali que justificasse sua opinião, a qual sou totalmente contrário. Então aí nós vamos ver que o John Gondin vai rebater e refutar as declarações e argumentações de Scudder, defendendo assim de uma forma muito mais, vamos assim, enfática, categórica, a expiação limitada. E essa declaração ela se torna importante nesse contexto, porque ela vai revelar que Scudder não rejeitou que Cristo se entregou, como um resgate por todos. De fato, positivamente, ele afirmou isso, ao contrário. Mas ele recusou a acepção que faz os que defendem a expiação limitada. Então, dentro dessa proposta, é que nós vamos ver que o John Gondin, defendendo a redenção universal, sendo contrário, melhor dizendo, à redenção universal, ele vai endossar a expiação limitada, confrontando o argumento de Scudder. Já o George Walker, isso em 1581 a 1651, ele vai também trabalhar na Assembleia de Westminster e vai parecer defender até um tipo de um universalismo hipotético, Ou seja, Cristo também, dentro da argumentação dele, ele abre uma problemática, aí ele coloca: Cristo também não faz intercessão por todos? Pois ele morreu por toda a humanidade. E aí vem a resposta da problemática que ele abre. Embora Cristo morresse e cumprisse a lei para um benefício comum a toda a humanidade, esse resgate, então, é suficiente para salvar a todos. Contudo, ele jamais se propôs a redimir todos os homens, por intermédio da sua morte. Olha aí a mudança que faz no contexto da teologia bíblica, canônica e do que está escrito nos evangelhos. Porquanto ele sabia que muitos já estavam condenados e havia perdido toda a esperança de redenção antes que ele morresse, e que Judas foi um filho da perdição e, portanto, ele não se propôs a se entregar como um resgate por eles. Apenas de ele mesmo testificar que não orou pelo mundo, mas apenas pelos seus eleitos do mundo, dados a ele por seu Pai, e por isso
sequer morreu com um intento, propósito e desejo de redimir e salvar a todos. Ora aí, como o Walker distorce todo o contexto, conceito, proposta dos evangelhos para abraçar e defender a expiação limitada e assim estar postulando todo esse argumento ao favor da expiação limitada e desconstruindo a verdade, que é a verdade abraçada por aqueles que defendem a expiação ilimitada, que está de acordo ao que está inserido no contexto canônico e bíblico dos evangelhos e de toda a escritura do Novo Testamento. E com relação, inclusive, e vínculo também com o que está proposto na lei, como o próprio Jesus afirmou, e o próprio escritor da carta de Hebreus retifica, que Jesus morre, expia o pecado segundo o que estava proposto na lei, mas esse, claro, para alcance da humanidade toda, ou de todo aquele que nele crê. Então, essa foi uma abordagem, uma aula voltada a podermos assim estar compreendendo toda a drama, toda a proposta, todo o embate que foi ocorrido dentro do contexto histórico, teológico, confessional, abraçado e proposto pela Assembleia de Westminster. Obrigado a todos.